Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Um motivo de felicidade estar aqui mais um dia para glorificar o nome do Senhor. Peço aos irmãos que se colocam em pé, para que nós possamos orar pelas nações, principalmente pelo Brasil. Soberano e poderoso Deus, eterno Pai, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, que teu Espírito Santo não venha nos visitar, mas venha fazer morada nos nossos corações, Senhor amado. Neste momento, Senhor, eu te peço por esta nação, Senhor. Eu te peço, Pai, pelo presidente da República, Lula, Senhor. Te peço pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Senhor. Converte estas vidas, Senhor amado, para que eles não venham a pôr nosso país como Israel, Senhor. É um povo abençoado por ti, Senhor amado. Toma esta vida das tuas mãos, Senhor. Ele não sabe, ele não conhece. Perdoa ele que ele não sabe o que está fazendo, Senhor amado. Ó, Senhor, liberta ele, Senhor. Liberta aquela vida, Senhor Jesus. Te peço humildemente. Te peço por Israel. Te peço pela Rússia também, Senhor, meu Deus. Neste momento, meu Deus, meu Pai, te peço pelos países que estão em guerra, Senhor amado. Ó, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus de Carolina, Serafim, anjos e arcanjos. Toda a honra e toda a glória para ti, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu te agradeço, certo, que o Senhor vai dar a tua providência, Senhor amado. Ó, meu Deus, meu Pai, toda a honra e toda a glória para ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Senhor. Irmã Norma, por favor, venha orar pelos objetos. Só Deus irmão com a paz do Senhor. Amém. Oi, tá. Só Deus irmão com a paz do Senhor. Que bom estar essa manhã aqui, né? Podia ser de segunda a domingo, né? Mas a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás do pão de cada dia, né? E Deus fala que a gente não pode, a gente tem que comer do nosso suor. Então, o que está na Bíblia se cumpre mesmo. Vamos orar por eles. A gente não sabe, a cada pedido que tem aqui, Deus fala que dá o poder pra gente, né? Eu comecei certas coisas eu não pedi muito para Deus, eu comecei mesmo eu profetizar e dizer, está liberto em nome de Jesus, está curado em nome de Jesus. E não ficar muito perturbando Deus, né? E Deus fala assim, eu dou-te o poder para você pedir e receber, né? Então eu estou fazendo assim e eu estou começando a ver resultado. Vamos orar então pelos objetos que estão aqui, né? Que eu esqueci o meu, que era para estar aqui também, mas Deus sabe de tudo. Deus Todo-Poderoso, Senhor. Senhor, neste momento, Senhor, visita cada objeto que está aqui. Tu sabe o desejo do coração de cada um, Pai. Senhor, possa ser uma cura, uma porta aberta, um emprego. Pode ser o que for, Senhor. Não somos nós, mas é o teu poder sobre aqui, nesta tua casa de oração, que se encontra presente hoje aqui, Senhor. Senhor, cuida de cada um, Senhor. Atende, Senhor. Põe a gotinha do teu azeite em cada pedido que está aqui no altar. Aqueles também que esqueceram de trazer, Senhor. Tenho fé, Senhor, que tu vai visitar cada um também. Mesmo que não tenha trazido a foto, uma carteira, ou seja o que for, Pai. Tenho certeza que tu vai visitar cada um neste momento, Pai. Assim eu te peço e te rogo para todo sempre. Palmas para Jesus. Glórias a Deus, eu coloquei aqui, irmão Simval, venha orar pelos enfermos. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Soberano, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos diante, ó Pai, da Tua presença, meu Deus, vai de encontro, Senhor, meu Deus, aqueles que estão ali, Senhor, no leito, Pai, de hospital, meu Deus, vai entrando, meu Pai, com a cura, aonde, meu Deus, no nome de Jesus agora, Pai, aonde a mão do homem, meu Pai, não alcança, meu Deus, que a Tua mão alcança, meu Deus, levanta, meu Pai, aquele que está caído, meu Deus, repreenda, meu Deus, o espírito da morte, repreenda, Pai, o espírito
enfermidade. Ah, meu Deus, aqui agora, Senhor, meu Deus, vai curando, meu Deus, vai entrando, meu Pai, com a unção da cura. Meu Deus, que nesta manhã, Senhor, que a tua igreja, Pai, venha sentir, Senhor, é a tua presença, é a tua presença, Pai. Aqui nós estamos, Senhor, é para te adorar, é para buscar, meu Pai, a tua santidade. Meu Deus, vai entrando, Senhor, meu Pai, agora nesta manhã, Senhor, nos lares, Senhor, meu Deus, que se encontra, meu Pai, ali, Senhor, meu Pai, com enfermidade, aqueles, meu Pai, que se encontram diante, Pai, da tua presença, mas não tem força, meu Pai, para se levantar, meu Pai, para não ter força, Senhor, para, meu Pai, prosseguir, Senhor, na caminhada. Mas, meu Deus, meu Pai, que nesta manhã, Senhor, o Senhor encontra, o Senhor alcança, o Senhor resgata, meu Deus, estas vidas, meu Deus, que neste momento, olha aí, Pai, olha aí, meu Deus, a tua igreja, olha aí, meu Deus, a tua igreja clamando, olha aí, meu Deus, a tua igreja, Pai, procurando, meu Deus, encontrar a resposta, Senhor, para cada oração, meu Pai, nesta manhã, Senhor, meu Deus, neste dia, chamando hoje, obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade, por estar, meu Deus, aqui nesta consagração, meu Deus, Senhor, entra, Pai, nas causas impossíveis, entra, Pai, e levanta, Senhor, aquele, meu Pai, que está caído, por muitas das vezes, Senhor, achando, Pai, que não tem mais jeito, mas, meu Deus, quem dá a última palavra, meu Deus, é o Senhor, meu Deus, a nome de Jesus agora, Pai, meu Deus, eu te peço, meu Deus, vai alcançando, vai entrando nos hospitais, vai entrando, Senhor, nos presídios, vai entrando, Senhor, meu Deus, amantíssimo Pai, todo-poderoso, Senhor, alcança aquelas vidas, meu Pai, que se encontra, Pai, ali, Senhor, debaixo de um viaduto, aqueles, meu Pai, que está caído, debaixo, Senhor, meu Pai, pela sarjeta, meu Deus, mas levanta, meu Deus, socorre, meu Deus, alcança, Senhor, com as tuas mãos potentes, com as tuas mãos poderosas, Senhor, mas não deixa, Senhor, não deixa, Pai, que eles venham perecer diante, Pai, da tua presença. Meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Irmã Ângela, vamos orar pelas nossas famílias, nossas casas. Glória a Deus. Glória a Deus, eu salvo a igreja da Santa Paz, gloriosa do Senhor. Amém. Aleluia. Para não ficar, aleluia, Jesus, só nas palavras. Gênesis 1, louvado seja Deus, que fala da criação quando Deus fez o céu e a terra. Louvado seja Deus, porque Ele é soberano. Aleluia, Ele é poderoso. Aleluia, sem Ele a gente não somos nada. Mas veio a desobediência do homem. Aleluia, porque tudo que Deus fez foi perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Aleluia, mas veio a desobediência, porque quando a gente é desobediente, a gente paga preço. E Deus está falando aqui esta manhã que você seja obediente, que você seja obediente ao teu pastor, que você seja obediente dentro da sua casa, que você seja obediente onde você coloca teus pés, que você seja obediente, amado do Senhor. Amém. Ai, calabarra. Amém, glória a Deus. E calabarras, quilabaia. Deus está falando esta tarde, esta manhã, que a desobediência, ela leva, aleluia, Jesus, a morte. O pecado leva a morte. Em calabarras, se quer, a prostituição leva a morte. Em calabarras, se quer, Deus, Ele criou o homem à semelhança e imagem dele, para ser santo. Em calabarras, se quer, que hoje Ele está falando com a sua igreja. Amém, glória a Deus. Aleluia.
Que Deus, Ele já está aqui neste lugar. Ele já se faz presente nessa casa de oração. Aleluia. Ele contempla o nosso coração. Ele contempla os nossos pensamentos. Ai, calabarra, se esquece. Ele sabe do teu pensamento. Continue orando pela sua casa. Continue orando pela sua causa. Continue, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus já encontra aqui na casa. Eu sinto grandemente a presença do Senhor. Ai, calabarra, se esquece. Deus está falando com alguém aqui esta manhã. Ai, calabarra, se esquece, alabaia. Por conta de desobediência, você está pagando preço. Por conta de desobediência, o teu filho está na cadeia. Por conta de desobediência, a tua casa está do lado dos avessos. Ai, calabarra, se esquece. Mas é tempo de se consertar. É tempo de pedir perdão. Porque Jesus está voltando e Ele está dando a oportunidade para a sua igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui encontra a sua igreja, Senhor. Toma a sua igreja nas tuas mãos, meu Deus. Entra na causa impossível. Entra nos lares, meu Pai. Vai trabalhando em cada irmão, meu Pai, que aqui já se encontra, Senhor da glória. Vai tocando, meu Deus, meu Pai, em cada família, em cada lar, em cada pensamento. Vai soldando os pensamentos esta manhã. Vai dando vitória esta manhã. Vai curando os enfermos. Vai tocando, Senhor, em cada um, Senhor Jesus, que venha sentir a tua presença, que venha sentir a tua graça, a sua misericórdia venha alcançar, venha renovar, Senhor, a tua igreja, venha tocar na tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Como acabamos a liturgia agora, vamos começar a pedido das conferências. Eu gostaria de chamar a irmã Vitória, a missionária Vitória, para que faça uma oração na abertura e abençoe todos os que irão pregar. Amém? Amém, glória a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente em cada espírito nessa igreja. Aceitem a paz do nosso Deus. Amém. Que cada espírito daqui saia hoje com a porção dobrada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus tem ido na minha casa, mas ele tem ido denunciar. Meus irmãos que têm ministério neste lugar, tem uma tenda armada aqui contra qualquer ministério que se levante para interceder, que se levante para mudar este lugar. O Espírito Santo me acorda todas as madrugadas e o meu corpo está cansado, a minha mente tem estado esgotada, mas eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. Que nenhum laço, nenhuma oração contrária vai se levantar aqui. Seta contra
as emoções dos meus irmãos ungidos em Cristo. É seta contra a garganta dos meus irmãos ungidos em Cristo, para que eles não orem. É seta contra o estômago e o intestino, para que esses servos do verdadeiro Deus não se levantem, mas eles vão se levantar. A tenda de Satanás, os seus dias estão contados pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo nome de Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, que Ele veio na carne, Ele veio por mim e por você e por você. Satanás, ele não tem poder contra a vida de vocês, porque aqui tem um ministério abençoado por Cristo Jesus, e não é de hoje que Jesus Cristo revela isso. Mas tem também setas malditas do inimigo querendo destruir o Espírito Santo de Deus que está tentando se levantar. Mas eu digo na autoridade de Cristo Jesus, nenhuma oração em volta desse lugar conseguirá apagar o Evangelho e a unção que Jesus Cristo colocou neste lugar. A seta agora que tem vindo contra a minha vida na minha garganta, mas já veio no meu estômago, já veio na minha glote, já veio no meu intestino, já veio no meu casamento, já veio nos meus filhos, já veio no meu trabalho. Mas eu digo com toda a segurança, quem está comigo é muito maior do que quem está tentando fechar este lugar, para transformar este lugar num covil de Umbanda. Tem gente que quer transformar este lugar num covil de Umbanda, mas não vai conseguir, porque a unção do Espírito Santo está nesse lugar. Eu quero ungir com o Espírito Santo de Deus. Cada um que subir nessa tribuna, ele será tomado pelo Espírito de sabedoria, pelo Espírito de discernimento. Ele será tomado pelo Espírito do poder de Deus, e nenhum poder de Satanás, eu disse nenhum, vai ser bem sucedido contra o Espírito Santo de Deus, porque na mão de Jesus Cristo está toda a autoridade e poder. Eu peço aos escolhidos de Cristo que vão falar neste lugar, peça, ore pela presença do Espírito Santo, porque caso o contrário, você não será bem sucedido. Peça o Espírito Santo de Deus. O Espírito de sabedoria de Deus foi na minha casa e me disse assim, depois de muitos laudos médicos, ele me disse, a tua doença não é física, a tua doença é espiritual, porque tem uma corja que se levanta contra ti para poder te derrubar. Não é só esse ministério, eu tenho vários outros que foi Cristo que me deu e ninguém vai tirar. Assim eu oro para os apóstolos e presbíteros e pastores que estão aqui. Não serão bem-sucedidos todo aquele que se levantar contra os ministérios que estão aqui, segundo Jesus Cristo. Esses não serão bem-sucedidos, mas orem sem cessar. Peçam sem cessar, porque Jesus Cristo quer ver a tua presença diante deles, porque Jesus está diante do teu ministério, mas você precisa estar diante de Cristo, e é essa palavra que eu deixo nessa igreja, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Espírito de sabedoria, de poder e de inteligência vai falar por ti, vai falar por ti, vai falar por ti, e nada será bem sucedido, a não ser o Evangelho de Cristo Jesus neste lugar. Eu peço que toda a igreja diga amém. Irmão, realmente sabemos que o Espírito Santo abre os caminhos para nós. Como nós estamos aqui há 15 anos e realmente eu não sou, temos mestre é aquele que faz como eu, anota tudinho, sem sair vírgula das coisas que Deus. Oradores aos nossos irmãos que oram, ministram bem a palavra.
Eu quero só falar uma coisa. Não reclame de Deus ter acordado você de madrugada. Dê graças a Deus que Ele te acordou. Nós vimos aqui, quando eu falei que o Espírito Santo já está aqui, a irmã Ângela, que nem queria a oportunidade, eu solicitei pelo menos uma oração, e aí ela se descobriu que é escolhida, chamada por Deus, que já tem até o Espírito Santo. Mas ela falou uma das coisas que nem conheço ela, a primeira vez que eu a vi aqui, ela falou sobre desobediência. Eu tenho aqui uns papéis que muitas vezes eu nem consigo enxergar. Quero dar graças a Deus ao Senhor, principalmente o meu pastor falou que quer ouvir aqui uma bênção. Por 4 vezes era para que eu operasse essa vista. Eu não tenho esta, e essa aqui já fui reprovado para tirar a carta de motorista. Era para ser amanhã, hoje, às 3 horas, eu ficava ajoelhado pedindo para Deus o que aconteceria. Estava na mão deles. Às 18 horas, 18h15, vinha o telefone da clínica que tinham cancelado. Cancelaram 4 vezes a minha operação. O médico, muitos irmãs falam, não vai fazer, não faz. E eu digo, já sempre falei, como eu não tenho essa, perdi nenhuma operação, e se eu lembro do meu pai que falava que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Eu tenho medo de perder essa vista, porque eu não posso de maneira nenhuma deixar de ver as coisas lindas que Deus fez. E todas as 4 vezes até que chegou um momento que eles acharam que a operação não era de alto risco. Está na mão do Senhor. Mas eu tenho visto que a minha vista tem melhorado. Antes, quando eu olhava no meio assim, preto, negro, escuro, trevas, e só nas beiradas que eu olhava. Hoje eu já estou vendo bem melhor. Bom, mas a irmã Ângela falou sobre desobediência. Como eu falei antes, não conheço ela, não sei ela, mas é que anda no mesmo espírito. Ela pode falar língua, falar tudo, eu fazer isso e aquilo, porque é determinação do Espírito, porque o Espírito é o mesmo. E está aqui, vocês estão vendo, eu não estou escrevendo nada e já está aqui, ó. Sabe o que acontece? Não vou falar contra se ele está no céu ou não está no céu, porque lá é casa de Deus. E Deus recebe quem Ele quer. E eu não sei se Deus fez essa pessoa para cometer todas as atrocidades, ou ser tudo, e depois ou entra ou não entra no céu. Não sei. Tem alguns que falam, Salomão não entrou no céu. Não sei. Eu só sei que lendo isso aqui, ele recebeu uma grande bênção. A sabedoria. Glória a Deus. Mas nós lendo tudo e vejo que ele não foi sábio em obedecer. A sabedoria é o temor do Senhor. Mas vejamos assim, Salomão sabia e obedeceu. Vejamos em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Lá está escrito, não terás outros deuses diante de mim. No 4 ele fala assim, não farás imagem e semelhança que está no céu, embaixo da terra, e não te encurvarás. Sabemos que Salomão desobedeceu tudo isso, como eu vou explanar. Lá em 1 Deuteronômio 3, também diz assim, não te aparentarás com elas. Por quê? A ordem era que quando entrar naquela terra,
não te dará suas filhas para eles, nem tomará tuas filhas para eles. Desobedeceu, porque pegou 700 mulheres mais 300 concubinas. Será que na aldeia, na tribo, 12 tribos deles, não teria tantas mulheres para eles? Alguns falam, não, é porque o rei tinha que fazer isso, expandir tudo. Mas o rei é menos que a ordem de Deus e ele estava desobedecendo. Nós vimos também que está escrito, Deuteronômio 7, não tenha parentalidade com elas, e também teve um versículo, Deuteronômio 17, 16, não multiplicarás cavalos para si, nem voltarás pelo mesmo caminho para o Egito. O que aconteceu? Salomão tinha 12.000 cavalos que ele ia buscar no Egito, desobedecendo a ordem do infinito, Deus que é o nosso, porque eles tinham camelos, ele tinha também bois que poderiam fazer como fazem em Marajó. Não tem cavalo, eles usam os bois de lá, né? E nós vimos então que realmente a desobediência que insurgiu-se todo contra Deus. Há uma coisa, será que nós adoramos quando nossos filhos desobedecem alguma coisa? Quando ele desobedece, nós damos castigo para ele, né? Porque se ele quisesse uma bicicleta, não vamos comprar. Mas aquele filho que anda nos caminhos, nós sempre damos muito mais do que um simples pedido que ele fez. Nós vamos passar então a falar em 1 Reis capítulo 10, 26, onde está escrito que ele tem 12.000 cavalos, tiravam um cavalo do Egito, que já foi falado. Nós vimos aqui em 1 Reis capítulo 6, nós vamos começar a mostrar para vocês tudo que eu falei, tudo que aconteceu. O que acontece é que quando nós pecamos, nós temos a morte espiritual. Não é como aquele dia, aquele tempo que houve abertura de tal, imediatamente a pessoa fazia alguma coisa, morria, matavam, para que não sujasse mais os caminhos do Senhor. E o que ocorreu? Ocorreu que Salomão viveu toda a vida, mas talvez tenha sido perdida a vida espiritual. Porque sabemos, não é heresias. Quando ele, no 6 nós mostramos já a edificação do templo. Nós sabemos que Deus dá as coisas benéficas para nós distribuirmos. Não é só pegar, dar. Nós temos que distribuir, temos que ajudar, temos que fazer beneficência, nós temos que fazer caridade, que é o amor. Como é que eu posso, alguém chegar lá na minha casa falando que está com fome, eu de maneira nenhuma nem dar um pão ou alguma coisa com ele? A nossa atitude de estar dando é a misericórdia que ele vê em nós, fala, não, esse é o meu filho, pode dar para ele que ele distribui. Também tem um versículo que diz que aquele que espalha, quanto mais eu espalhar, mais o nosso Deus vai dar para que eu possa espalhar. Tem um versículo que diz assim, que te darei eu se tudo é teu? Se tudo é dele, o que vamos levar desse mundo? Não vamos levar nada. Mas veja só, aconteceu que na construção do templo já é citado que quem era o chefe construtor daquela obra era Jeroboão, que irei falar
um pouco mais na frente. Mas vocês verem o que aconteceu. Salomão, para fazer o templo do Senhor, ele demorou 7 anos para fazer o templo do Senhor. Ele, rico, as riquezas de Salomão eram demais. Ele não era necessário. Inclusive, tem um versículo que diz que para nós não deixarmos jornaleiro, que seria hoje, graças a Deus, o ajudante geral, Deus te abençoe, o ajudante geral, ou trabalhador, para que não podemos, você que é o diarista, você trabalha hoje, tem que ganhar hoje, não deixe para amanhã. O que ocorreu que Salomão não tinha amor para os seus moradores, os seus adeptos, aquele que lhe mandava no reinado, porque ele inventou, sabe o que? Corveia. A corveia era 3 a 4 dias, aquele trabalhador tinha que trabalhar de graça no templo, e além do mais, talvez fosse aí que inventaram o marmiteiro. Eles tinham que levar a comida para comer, porque Salomão não dava comida para eles. Mão fechada, danada. Não é heresia não, irmãos. Não estou falando mentira, porque se eu vou falar mentira, eu vou falar da minha vida, porque na Bíblia diz que seja o homem mentiroso. Nós vemos então, tem essas aí. E tinha também a talha. A talha é dar parte. Ainda tinha que dar parte do que ele produzia. Isso são os tributos, que é chamado manso comum. Tinha também e também tinha uma que era tributo chamado manso comum, era a banalidade. A banalidade era a paga do uso do solo. Tudo era do rei Salomão. Se eu plantasse alguma coisa ali, eu tinha que dar 50% dos frutos para Salomão. Como é que era a vida dessas pessoas? Será que Deus, que está olhando todas essas coisas, ele estaria satisfeito? Começamos a ver agora a disparidade. Vou começar a disparidade, falarei depois, porque aí ainda vem no versículo 7, 1 Reis, capítulo 7, versículo 1, diz que ele chamou Jeroboão novamente para fazer a mansão dele, a casa dele. A casa dele, agora entra a disparidade. O templo tinha 60 metros de comprimento por 30 de largura, 60 de comprimento, 20 metros de largura e 30 de altura. A casa dele, sabe o que era? A casa dele tinha 100 metros de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Não se diz que o melhor era para Deus? Ele então estava querendo demonstrar que a casa dele era melhor do que a do templo. Aí entra um homem, o feitor. E além disso, quando terminaram, demorou, veja só, 7 anos para fazer o templo do Senhor. 13 anos para fazer a casa de Salomão. Soberba? Orgulho? Não se diz um versículo que atrás da soberba vem a ruína? O que aconteceu? Será que Deus estava querendo, gostando dessa situação? E nesse tempo que ele acabou
a casa dele para chamar a filha do faraó. Ele chamou Jeroboão novamente e falou: Jeroboão, agora que terminamos isso aqui, vamos construir Milo. Todos sabem que Milo era uma cidade granjeada que eles tinham que fazer para que todas as hostes dos pagãos. Jeroboão, como judeu que estava no Pentateuco, os 5, era ortodoxo, seguia a lei. Com o tempo, veja só, 20 anos trabalhando com Salomão, como nós aqui trabalhamos 3, 4 meses ou 4 vezes por semana, quase um ano, temos uma tal confiança de falar certas coisas entre nós mesmos. Jeroboão então chegou e quis dar um corretivo em Salomão. Deu o corretivo, mas sentiu e falou: eu acho que pisei na bola. Eu fui falar, chamar a atenção do rei. Provérbios diz que o rei faz o que bem entende. Tanto é que quando os gulosos, quando for comer na mesa do rei, para colocar uma faca na garganta, ele saiu. Mas Deus já sabia. Deus já está de olho, porque Ele está em olho em todas as coisas. E ele, quando saiu, encontrou com o profeta Aias. Você imagina o que aconteceu? O profeta Aias, com a veste 0 quilômetro, primeira vez que ele colocou a veste, ele tirou a veste, rasgou em 12 pedaços e deu 10 pedaços para Jeroboão. Aí começou a ruína de Salomão. Jeroboão, sabendo, com medo de que ele iria matar, ele foi para o Egito. Fugiu para o Egito. A história sempre conta de um papel para outro aqui. É um milésimo de segundo, né? Mas demora-se anos. Ele ficou lá. Quando soube da morte de Salomão, ele veio. E ele já veio lá de cima, propagando todas as coisas que tinha da profecia do profeta Aias, que 10 tribos seriam dele. E ele começou, tinham juntado os lados de lá, as 10 tribos que ficou com ele. As duas tribos de cá ficou com Roboão. Vocês poderão ver aí a situação que geralmente a linhagem do nosso Jesus Cristo não veio de Salomão, porque Deus falou: não tirarei um varão do seu reino, sempre o cetro ficará no seu reino. Salomão já foi alijado por causa de todas essas desobediências contra Deus. Se vocês verem, a linhagem vai para Zorobabel, depois vem, chega aí no irmão dele, não Roboão, o outro, Ananias, uma coisa assim. Vocês verem então que a espada, todo mundo sabe que a espada não sairia da sua casa. Vocês verem a vergonha que aconteceu em Davi, Salomão, até Absalão, toda a vergonha que vem nesse trajeto. O que ocorre é que Jeroboão começou a mandar, essa foi a separação, todo do norte e do sul. Do sul ficou as duas, que era Efraim e Manassés. São duas meias tribos que se tornaram. O que ocorreu com Jeroboão? Mas todo mundo vocês têm uma personalidade de vir todas as quartas e sábado aqui.
E por uma intrusão qualquer, eu quero montar uma daquilo ali no meio da descida, para que vocês não venham aqui. O que ocorreu é que Jeroboão, rei Jeroboão, porque ficou rei daquelas 10 tribos, fez lá em cima em Dan e aqui embaixo em Betel 2 altares, um bezerro de ouro. Mas por que bezerro de ouro? A gente estava de madrugada, eu estava anotando, puxa, bezerro de ouro. Bezerro de ouro é de boi. Bezerro é de boi. E boi, para os egípcios, é o ápice. E quanto tempo ele viveu lá para ter essa hegemonia, pensamento de fazer um altar de bezerro? Isto porque ele falou, não, para vocês não se cansarem para ir lá em Jerusalém. Porque era em Jerusalém o templo do Senhor, que a gente já sabe que é ali pertinho de Cisjordânia, assim, aonde eles iam trazer todas as suas ofertas e os 10% das suas coisas. Uma das situações que a turma pensa, o fazendeiro de lá, no ano, ele tinha 10.000 cabeças de gado. Tinha 100 vacas que paria. 10%, 10 vacas. Eles não traziam as 10 vacas não, porque não tinha jeito. Eles apresentavam ao sacerdote aquelas quantias e o sacerdote queria em dinheiro. Essa situação ele fez em Dan, para o pessoal de lá não atravessar, nem também ele fez em Betel, para que ninguém viesse até Jerusalém. O que seria isso aí? Inveja? Porém, depois de toda essa situação, Jeroboão, ao contrário de seguir o que ele mesmo, como uma pessoa que cobrou as coisas certas de Salomão, ele também se apostatou. Ele também começou a correr atrás de Melcartes e todas essas outras de Baal, fazer várias, numa situação comum de desobediência. Nós vimos também, veja só, talvez eu tenha falado, e nós vimos em 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. Olha lá. Isso, falei sobre a construção de Milo. Eu anotei porque muitas vezes nós falamos assim. E, mas aonde está? Isso está em 1 Reis, capítulo 3, 11. 1 Reis, capítulo 11, 28, falamos sobre Jeroboão, que avisou Salomão do erro. 1 Reis, capítulo 11, 29, ele encontrou Aias, toda essa situação. A advertência de 1 Reis 9. No 9 diz assim, a advertência para Salomão e para Jeroboão. Lá está, serve para nós também, quer ver? 3:9:4. Se andares perante mim, será que nós estamos andando perante o Senhor? Será que nós estamos sem querer desviando para alguma coisa? Como aqueles sacerdotes que se escondiam lá e falavam, olha, vamos fazer aqui porque Deus não está nos vendo. Será que ainda estamos nessa de descrer, desobedecer que Deus, os olhos dele estão em todo lugar? Nós vimos aqui ainda a outra advertência, 5. Confirmarei as bênçãos. Deus só confirma as bênçãos quando nós estamos nos caminhos dele. E acontece uma segunda coisa, não é Satanás que ataca coisa nenhuma, é que Deus ainda tem que acreditar muito em nós. Nós temos que crer muito em Deus, mas Ele tem que acreditar em nós. Muitas vezes quando você anda tanto no caminho, Ele te coloca uma pedra de tropeço para você falar assim, nada vai
deixar de eu amar a Deus. Nada vai deixar de eu fazer as minhas orações à noite. Nada vai deixar de eu dar os meus dízimos, minhas ofertas. Nada. Porque Ele está provando nós. Nós temos que ser provados para ser aprovados. Porque Deus não nos deu o espírito do medo. Ele nos deu o espírito de fortaleza. E Ele deu um espírito tão grande para nós, um poder tão grande, sabe qual é? A oração. Você não precisa ir no hospital para visitar alguém que está lá, porque você está pedindo, e os anjos estão tão grande, maior, gigante, maiores do que nós, para ser o nosso servo. Quando nós solicitamos, pedindo com amor e carinho, com dor no coração, sobre alguém que está ferido, machucado, o anjo rapidamente, por ordem de Deus, vai lá e leva a bênção para a pessoa, para os enfermos. Ou vocês imaginam que todo mundo que tem vontade de ir no hospital vai dar tumulto, vai lá sem missionária orar para aquele pessoa que está, vai dar problema. Marcos não fala para nós entrarmos na nossa casa e orarmos, pedimos para Deus? Ele não está falando, vai lá, em tal lugar. Ele diz porque o Espírito Santo, Ele ainda olha os nossos corações. E Salmo 51, 17, né? Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Então, por isso, pelo nosso amor, nossa caridade ao próximo, ocorrem essas bênçãos, esses milagres. São fenômenos que nós não conhecemos, não sabemos como faz. Ou você sabe? Não quero saber como é que Deus tirou essa nódoa, esse escuro da minha vista. Eu só quero agradecer Ele. Eu não preciso saber. Ou vocês estão interessados em saber a salinidade da água, como é composto, como é que é limpa. Não, você só quer beber. E eu estou com sede de Deus, sede de Jesus Cristo. Tenho sede de estar falando da grandiosidade dele. Sede de ver com esses meus olhos, quando eu oro, a pessoa é curada. Que maravilha! Agora eu fiz isso, fiz aquilo. Eu estava contando para minha irmã, eu recebi uma grande bênção e vou contar abertamente, já falei pelo meu pastor. Eu era sempre chamado para estar inaugurando várias igrejas, que pela graça e misericórdia, quando eu tinha mais ou menos um pouco, ajudava bastante, é ótimo e excelente. Eu tinha um poder que se a pessoa viesse, eu assoprava, a pessoa caía. Sabe como é que eu perdi? Soberba. Igual aquele Nabucodonosor, né? Falou para Deus, pela minha magnificência fiz isso, pum, perdeu tudo. Eu estava, era ali, a igreja do pastor Carlos. Ministrei, acabamos, eu fui pegar o carro para pegar a minha esposa e uma das irmãs que tinha ido comigo. Mas essa irmã saiu atrás de mim, na curva veio uma mãe desesperada com um filho lá. E eu assoprei, o bicho caiu, e quando eu ajoelhei para expulsar mais, a moça veio, chegou, eu falei a palavra que eu falei. Idiota que eu sou, essa palavra. Olha o que eu fiz. Pronto. Eu falei. Até hoje, meu sopro só serve para encher bexiga. Não é soberbo, irmão. Eu não faço nada. É Deus. Se eu estou falando aqui é porque Deus me deixou acordar de madrugada, estudar, ler e pensar nesses momentos.
Por isso que nós temos que ser humildes. Quanto mais humilde, não interessa. Vão falar de você que você é bobo, é coió, é qualquer coisa. Deixem falar. Nós temos que procurar o Espírito Santo, andar junto com Ele. Amém? E espero que, se for o caso, vejamos só. Mesmo assim, depois ainda tem o 11, né? Se vocês lerem até 1 Reis de 6 até 11, vocês vão compreender realmente a história. Porque, veja só, nessa situação que Deus suscitou, veja só, no 11 está dizendo que suscitou adversários para ele, para Salomão, né? Suscitou inimigos para ele. Primeiro foi o Haddad, né? Não esse ministro, porque esse também está fazendo alguma coisa, né? Depois, isso está capítulo 1 Reis, capítulo 11, 19, o rei Haddad, que estava no Egito, quando viu que Salomão morreu, ele também veio para cá. 11:23, um Rezon, todo mundo fala que Rezon é um rei, ele é o rei do bandido, que nem Barrabás. Ele era um bandido salteador, para azucrinar a vida e o reino de Salomão. E o pior de todo também foi, está dizendo aqui, Robão, né? Nós sabemos que o pior dele foi o Jeroboão, mas falou também que Robão, o filho dele, acabou-se com tudo porque ele não quis saber das coisas de Deus, não quis saber das palavras dos mais antigos, e foram saber pelos próprios jovens, que também naquele tempo eram encantados, né? E ele falou, se o seu pai, porque sabia da vida de Salomão, quanto estava castigando aquele povo, se o teu pai apertava esse povo, aperte mais. Foi aí que houve mesmo intranquilidade no reino, que até hoje há essa separação, e aquele povo 10 mais 2 aqui não se conformam ainda com a vinda de Jesus Cristo, e é eles mesmos na profecia que está lá. E falando em profecia, cada vez que você lê isso, a profecia está aqui, porque profeta acabou quando João, até João só, e até hoje eles estão procurando e esperando o Messias, e o nosso Messias está em nosso coração. Eu agradeço, salva de palmas, meu glorioso Deus, louvado seja o Senhor. Apóstolo Sebastião, está fácil? O próximo para falar de Deus? Chefe. Quem? Oswaldo. O pastor Oswaldo vai dar continuidade, e hoje nós estaremos só falando para Deus. Abram seu coração, irmão. Abram o seu ouvido. Não é só ouvir, não, mas também fazer. Amém? Aí eu pego as minhas vasilhas. Amém. Salve a amada igreja da paz do Senhor. Amém. Amém. Deus possa mais uma vez, né, continuar nos abençoando nesse dia, nessa manhã. Eu disse para os irmãos que algumas coisas iriam acontecer, e eu tenho certeza que essas coisas vão acontecer em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Às vezes a gente chega aqui, né, preocupado, né, pensando nas coisas que estão nos afligindo, né? Mas essa é uma hora que a gente precisa esquecer um pouco essas coisas, não pensar nessas coisas, levar nosso pensamento único ao nosso Deus. E eu tenho certeza que as coisas vão ser diferentes. Irmãos, eu tenho comigo que é muito bom, muito gostoso, né? Quando a gente tem a oportunidade de estar dentro da casa do Senhor
e de poder estar ouvindo a palavra de Deus e principalmente ouvindo o testemunho, né, que A, B tem para contar. Todo servo de Deus, fiel a Deus, com certeza tem um testemunho para estar contando, né? E a gente sabe que antes que esse testemunho chegue, primeiro vem as dificuldades, né? E as dificuldades são grandes, né? Mas graças a Deus, Deus tem operado nas nossas vidas, tem mostrado algumas coisas para nós, para que a gente possa andar, né, segundo a vontade de Deus, para que a gente possa andar nos caminhos de Deus e para que a gente possa fazer a vontade de Deus, né? Os irmãos que estavam aqui a semana passada, né, foi proposto no coração do apóstolo que a gente fizesse essa conferência e que a gente pudesse também falar do livro de Atos, capítulo 27, que eu gostaria que você deixasse aberto lá, que fala um pouquinho sobre a história de Paulo e sobre a viagem de Paulo até Roma. Então o texto base que foi determinado, que foi escolhido, foi Atos capítulo 27, versículo 9 e 10, que a gente vai estar lendo, para que os irmãos possam entender um pouquinho, né, o sentido e o significado desta palavra e desta conferência, né? A gente sabe que não é fácil, e algumas bíblias traz aí o subtítulo o perigo da viagem, tá? Eu vou ler o versículo 9 e 10, eu gostaria que o apóstolo já colocou ali, versículo 9 e 10. Aquela televisão está com um pouquinho de problema, essa aqui está um pouquinho melhor, mas a gente vai ler, vou ler na minha Bíblia, depois se precisar a gente lê aqui no telão também, que diz assim, o versículo 9 do capítulo 27, Havíamos perdido muito tempo, e as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Guarda esse pedacinho aí. Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. E aí o versículo 10 disse ele, senhores, se prosseguimos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio. Guarda essa palavra. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo também para as nossas vidas. Eu gostaria que todos lessem o versículo 10. Vamos ler o versículo 10? Como está escrito ali, ó. Vamos ler todo mundo junto? Dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que quem é Paulo, né? Quem é Paulo? E falar de Paulo é muito bom. Falar de Paulo, desse homem, de tudo que ele fez, é muito bom. Mas a gente precisa entender por que Paulo está indo para Roma e qual é a condição de Paulo. E para que você possa entender isso, a gente tem que voltar alguns capítulos antes do 27, porque a gente precisa entender o porquê Paulo está aqui na condição de prisioneiro e por que Paulo foi preso. E aí você precisa voltar lá no capítulo 21, versículo 26. Que vai falar o motivo pelo qual Paulo foi preso. E o 26, capítulo 21, versículo 26, vai dizer assim, no dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no gritando, homens de Israel, ajudem-nos, este é o homem que fala contra nosso povo
e toda parte, e ensina em toda parte, e ensina todos os a desobedecerem as leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo os gentios para dentro dele. Então a primeira coisa que a gente precisa entender que essas pessoas que estavam ali, a Bíblia fala, os judeus, os sacerdotes, os líderes, queriam prender Paulo sobre a alegação, a primeira alegação de que Paulo, ele tinha pego um gentil e tinha levado para dentro do templo, coisa que era proibida naquela época. Então, o primeiro motivo ao qual Paulo está sendo acusado, e a gente vai ver que a palavra de Deus vai falar de uma maneira errônea, né? De uma maneira fraudulenta, mas esse é o primeiro motivo ao qual Paulo está sendo preso, por levar não, porque ele não levou, né? Ele está sendo acusado de ter levado um gentil para dentro do templo. E depois Paulo vai falar assim, olha, eu não levei, eu estava conversando com ele do lado de fora, mas quando as pessoas querem ir contra mim e contra a sua vida, elas fazem de tudo, né? Então vem mentira, vem as fraudes, vem um monte de coisa para poder te acusar. E é nesse momento aí eu pego a palavra que a irmã fez aqui na oração, e é nesse momento que você tem que estar bem forte segurando a mão de Deus. Amém. Porque aí você pode falar, olha, vai vir o que quiser, pode vir o que vier, mas eu estou firme, seguro na mão do nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que vocês entendam isso aqui, porque é algo muito forte. É muito forte. Hoje é sábado. De quinta para sexta e de sexta para o sábado, eu estava em cima de uma cama, mal conseguindo andar. Mas eu disse para Deus e para minha família, não importa o que acontecer, eu vou estar lá no sábado, eu vou participar da conferência. Amém. Glória a Deus. Eu liguei para o apóstolo, eu falo liguei, mas hoje em dia é tudo no WhatsApp. Então eu falei com ele no WhatsApp. O bispo não está aqui porque está doente também. E aí o apóstolo disse, vamos cancelar. Eu disse não, então vamos cancelar. Sabe por que a gente não vai cancelar? Porque se a gente cancelasse para daqui uma semana, era mais uma semana que eu ia ser atormentado. Você está entendendo? Hoje eu posso falar que eu sinto na minha alma e no meu corpo um pouquinho só do que Jó sentiu. Mas é interessante, na hora que você está sentindo a dor, na hora que você está em cima de uma cama, você não blasfemar contra Deus. Aleluia. Vai ter perigo nessa viagem. E agora nós vamos fazer uma viagem junto com Paulo. Mas Deus estava segurando a mão dele. Deus está segurando a minha mão, Deus está segurando a sua mão. Eu saí na quinta-feira, né? Eu estava começando a ficar ruim. Eu saí para levar minha esposa para o serviço. Eu moro no Parque Regina, ali perto da estação Vila das Belezas. E a minha esposa trabalha lá no Taboão, perto ali do Cemitério da Paz. E eu estava parado no farol, literalmente parado no farol. E veio um ônibus e bateu no meu carro. Glória a Deus. E a minha esposa falou para mim assim, ela me conhece, ela sabe que eu sou agitado, ela sabe que eu sou nervoso. E a minha esposa disse assim para mim, não xinga. Porque Deus tem um propósito lá no sábado. Glória a Deus. Sabe o que eu mais espero nesse dia, irmãos, com essas coisas que eu estou falando para vocês? O diabo está envergonhado. Eu estava subindo ali agora, eu vinha descendo o irmão com essas caixinhas de música. E eu disse assim, Deus, eu fui lá embaixo. Eu disse, Deus, eu vou ficar até às 5, se o Senhor permitir. Mas cada vez que eu precisar descer, quando eu subir, eu vou subir mais forte. Ó, vocês não estão entendendo. Se eu precisar descer, eu vou descer. Já desci uma vez. Mas cada vez que eu subir, eu vou subir mais forte. Amém. E aí no meio do caminho o irmão me parou, eu parei, fiquei olhando para ele, ele descendo, tocando a musiquinha. Louvor lá, muito bonito. E ele disse, porque eu sou assim,
Deus quer falar comigo, quer usar A ou B? Pode usar, eu vou ouvir. E se é de Deus, eu vou sentir. Então eu parei e comecei a cantar a música que estava tocando lá. Aí ele parou e disse: a luta é forte, mas a vitória vem em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava chegando aqui na porta, outro irmão me chamou. Glória a Deus, aleluia. É de Deus eu recebo, é de Deus eu seguro, é de Deus eu guardo. Pediu para orar pela minha vida, eu falo, ora. Irmão, não sei o que está acontecendo, mas Deus está na sua vida. Nós vamos viajar com Paulo. Nós vamos entrar nesse navio. Amém. E nós vamos entender, nós vamos se colocar no lugar dele, para a gente entender, para a gente poder sentir o que ele sentiu, para a gente poder passar um pouco do que ele passou. Ah, as ondas vão vir balançar o nosso navio. Mas nós vamos entender por que as ondas balançaram aquele navio nessa manhã. Deus está falando assim, você vai entender hoje o porquê das lutas que você está passando. Amém. Você vai entender hoje o porquê da dor. Não, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Dor é uma coisa terrível. Eu senti dor de dente, dor de ouvido, é coisa terrível. Sentir a dor que eu estou sentindo no meu intestino é coisa terrível. Mas você consegue lá na hora que você está sentindo a dor, você fala, Deus é fiel. Você consegue lá naquele momento que você está sentindo a dor, você fala, estou passando por isso porque Deus quer. Porque Deus permitiu. Tem um monte de gente orando para essa dor ir embora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Eu já falei a semana passada, eu vou repetir porque aconteceu de novo. Eu moro num sobrado. E eu sou assim, para mim não atormentar a minha esposa, a minha doença, a minha filha, minhas duas cachorras que eu tenho. Então, porque a dor estava tão grande, aí você fica gemendo. Sabe o que é gemendo de dor? Sabe? Eu fico imaginando, deu uma cólica tão forte, eu fico imaginando mulher que não tem cólica, então agora eu estou sentindo um pouco. Não sou mulher, sou homem, né? Mas eu estou sentindo esse negócio de cólica. É terrível. E aí eu saio, desço do sobrado para deixar minha esposa dormir e vou para a sala. E aí você acredita que as cachorrinhas vêm comigo para fazer companhia para mim? Para estar sentindo a minha dor ali. Eu disse, Deus, eu sei que o Senhor vai me curar. Eu sei que o Senhor vai me curar. E sabe por que Ele não fez isso ainda? Porque esse testemunho ainda tem que abalar alguns incrédulos. Amém. Porque esse testemunho ainda vai ter que mudar a fé de alguns que estão brincando com Deus. Se você não tem capacidade e condição para entrar nesse navio, que as ondas vai balançar, vai bater, vai balançar e vai chacoalhar, você não entra. Porque o negócio é forte. A coisa é séria. Aleluia. Desobedecer a Deus tem um preço. Sabe o que é você ajoelhar nos pés de Deus e falar para Deus, Deus, antigamente eu poderia até aceitar isso porque eu era desobediente, mas hoje eu sou fiel a Deus, então eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na sua vida, aleluia, eu não aceito. Mas para entrar nesse barco precisa ter fé. Para entrar nesse navio tem que estar ali, ó, orando, jejuando, colocando o rosto no chão e falando, Deus, eu estou aos seus pés porque eu creio em Ti. Aleluia. Deus vai mudar a nossa história. amém. Mas quando chegar lá na frente, eu não vou mentir para ninguém. Doeu. Mas Deus mudou a história. Doeu. Mas Deus restaurou. Doeu, mas Deus permitiu que eu entrasse e saísse desse navio. Aleluia, Jesus. Esse navio tem 276 pessoas, mas lá no meio existe um Paulo, e lá no meio existe um Deus. Aleluia. Glória.
Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. Versículo 30 do capítulo 21. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, ó, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Quando procuraram matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em reboliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Você consegue entender? Imagina a dor que eu estava sentindo essa madrugada. Agora olha para Paulo, está sendo acusado injustamente. Tem uma multidão em cima dele, estão espancando ele com a intuição de matar. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Deus veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Sabe por que eu valorizo as experiências que as pessoas têm e contam? Porque eu já vi gente numa multidão sendo espancada e a mão de Deus entrar, pegar e tirar daquela multidão e falar: esse é meu filho, esse não morre aqui não, esse tem história para contar. Está entendendo? Só que presta atenção uma coisa, meu irmão e minha irmã, ele ainda não entrou no navio, mas já estava à beira da morte. Você está entendendo? Você às vezes não vai precisar entrar no navio. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes você não precisa entender o que está acontecendo. Você precisa simplesmente crer no Deus que vai te tirar daquela situação, que vai permitir que você passe daquela situação, mas você vai chegar no destino. O destino não é seu. O destino é dado por Deus. Deus é que mostra o meu destino e o seu. Deus é que escreve com a mão dele a nossa história, aquele livro da vida que um dia só ele, através de seu Filho Jesus Cristo, vai abrir para ler a sua história escrita nele. Então o comandante prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outras. Preste atenção. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para proteger. E a multidão foi atrás gritando: matem-no, matem-no. Tem uma multidão te perseguindo. Tem uma multidão querendo te matar. Tem uma multidão querendo mudar o seu caminho. E às vezes, meu irmão, minha irmã, não precisa ser nem uma multidão. Às vezes é só uma pessoa que está servindo de tropeço na sua vida. E aí, sabe o que Jesus nos ensina? Nós temos que orar pela vida deles. Amém. Nós temos que orar por essa multidão. Nós temos que orar por essa pessoa que está atrapalhando o seu caminho, que quer tirar você do caminho. Deixa eu te falar. Uns querem tirar você do caminho, mas Ele lá não deixa. Aleluia. Ele lá não permite. Glória a Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Está entendendo? Mas se Paulo não tivesse passado por isso, talvez eu não estaria aqui hoje contando a história dele e a minha para você. Aleluia. Você está entendendo que o sofrer faz parte da nossa vida? Um dia eu falei assim para o apóstolo: apóstolo, tem um versículo na Bíblia que diz lá: no mundo tereis aflições, mas sendo de bom ânimo. Jesus venceu o mundo e através dele você vence também. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, que Deus está mandando eu te falar. Dá força, Senhor. A rosa ela só é bonita, e a rosa mais bonita do jardim, ela tem espinho. Amém, verdade. E vou te falar, aquele que fica lá no Ceasa, mexendo com as rosas,
tirando os espinhos, você pode ver que a mão dele está toda furada. Para deixar bonito para você. E o bonito para você Jesus já fez. Se entregando numa cruz, entregando a vida dele, morrendo pelos meus e pelos seus pecados. Aleluia. Para que você pudesse falar hoje, glória a Deus, aleluia, eu sou de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo é especial, porque o comandante quis ouvir ele. Ele é levado para o comandante, ele é levado na presença do rei. E presta atenção, meu irmão, que a gente não perder tempo, para você entender que todas as pessoas, todas essas autoridades a qual Paulo foi apresentado, Paulo fez questão de se defender pessoalmente. Paulo tem um negócio com ele que é interessante. Paulo diz assim: olha, se eu estiver errado, se eu estiver errado, pode me matar. Mas se eu estiver certo, eu quero ser julgado por pessoas honestas. Olha que interessante. E aquilo mexe com o brilho daquelas pessoas. Mas tem uma coisa interessante. Vem a segunda acusação para Paulo. E a segunda acusação para Paulo é que Paulo agora está pregando que ele acredita na ressurreição dos mortos. Mas ele não está falando de qualquer morto. Ele está falando na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Paulo tem uma convicção tremenda a respeito disso. Ele sabe, ele conhece esse Deus, ele conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele sabe que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Vem a segunda acusação. Você, Paulo, deve estar louco. Você, Paulo, que é um homem instruído, um homem estudado, e agora eu fico até preocupado, porque um homem tão estudado como Paulo é chamado de louco. Você deixou o seu estudo, você deixou a sua cultura modificar, mudar a sua cabeça, você ficar louco, falar em ressurreição dos mortos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, por professar essa fé que nós sentimos nesse Deus, por seguir nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho fala: você é um louco. Glória a Deus. Alguém aqui já foi no manicômio? Já foi no hospício? É algo terrível. Interessante que a primeira vez que eu fui lá fazer uma visita, fazer um trabalho, tinha um senhor lá que estava internado, e ele disse: aí vem mais um louco. Você não entendeu, mas eu vou repetir. Ele disse assim, ó, ele olhou para mim quando eu estava chegando perto dele e falou: aí vem mais um louco. Mas a nossa loucura é aquela que muda, é aquela que transforma, é aquela que cura, é aquela que dá vida, aquela que mostra o autor da vida. Essa é a nossa loucura. É com essa loucura que eu vou até o caixão, até a minha morte. Deixa eu falar uma coisa. Paulo precisa convencer aquelas pessoas que a ressurreição dos mortos, e ele está se referindo a Jesus, é real, é verdadeira. Você precisa entender que quando você estiver nessa luta, alguns vão acreditar e outros vão rir de você. Alguns vão aceitar a ouvir a tua palavra, a palavra da mensagem de Deus, vão ouvir, mas outros não vão acreditar em você, vão rir de você, vão te chamar de louco, vão querer te prender. Hoje a gente vive num país onde a gente tem liberdade de expressão, liberdade de religião. Então, você ainda não tem aquele problema das pessoas quererem te prender, te matar por conta desse evangelho. Então, pregue o evangelho, pregue Jesus, pregue a Deus. Não permita que nada e ninguém desvie você do caminho. Você vai entrar no navio e você vai navegar. Aleluia. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, Chega uma hora
que não vai ter jeito, que Paulo vai ser colocado nesse navio para fazer essa viagem. Só, por que ele é colocado nesse navio? Porque ele entende, Paulo entende, que ele vai ser condenado por aquelas pessoas de uma maneira injusta. Então Paulo, a Bíblia fala que Paulo apela para Roma, o imperador César. Mas por que Paulo faz isso? Porque Paulo, ele tem dupla cidadania, se a gente puder falar assim, né, apóstolo? Ele é judeu, mas ele tem cidadania romana. Paulo não é qualquer um, não, gente. Paulo é especial. Primeiro, Paulo vai falar na língua dos judeus. E as pessoas vão ficar espantadas. Porque as pessoas não sabem quem Paulo é. Mas Deus sabe. Amém. Quem te afronta não sabe muito bem quem você é, mas Deus sabe. Amém. Quem te afronta acha que você é qualquer um. Mas Deus, ele pensa diferente. Deus enxerga diferente. Ele sabe que você não é qualquer um. Deus, ele se importa tanto com você que ele diz que nesses momentos, nessa ocasião, não se preocupa com o que você vai falar, porque Deus vai colocar as palavras na sua boca para você vencer aquele que está te afrontando. Então quando Paulo diz, olha, esses aí vão me condenar. Sabe quem são esses aí? O meu povo judeu, os líderes religiosos da minha terra. Ele está dizendo, olha, se eu for julgado pelo meu povo, eu vou ser condenado. Aquele que bate nas suas costas, né? Te dá um tapinha. Ela vai em paz, irmão. Esteja com Deus. E quando você vira as costas, está lá onde a irmã falou, fazendo trabalho para você. Você crê nisso? Deixa eu te falar uma coisa. Paulo vai entrar nesse barco. E quando Paulo, ele apela para ser julgado por César, na mente de Paulo ele está entendendo o seguinte: ó, aqui eu sei que eu vou ser condenado, aqui eu sei que vai ser injusto, então eu vou ter que ir lá falar com César, porque lá o julgamento vai ser justo. Lá eu sei que César vai me julgar da maneira correta. Então ele entra neste navio. Mas sabe o que a palavra de Deus fala? Enquanto Paulo está pensando assim, Deus está falando assim para Paulo: olha, eu te chamei para pregar para grandes e pequenos. Amém. Você já pregou para pequenos, agora você vai pregar para grandes. Aleluia, glória a Deus. Olha aí. Irmãos, não faz sentido. É muita loucura. Eu sou espancado, quase morro. Tenho que mostrar que eu tenho dupla cidadania. Tenho que mostrar que a lei me permite que eu vá até César, para que ele me julgue. Enquanto Deus está falando, não é essa a história. A história é que você está acostumado a pregar para pequeno, mas agora você vai pregar para grande. E o grande era César. E os pequenos ele já tinha pregado. Olha como Deus vem diferente. Aleluia. Olha a visão que Deus tem da situação. Mas ainda tem um detalhe importante. Precisam colocar Paulo dentro do navio. Você precisa entrar dentro do navio. Amém. Às vezes você entra por vontade própria. E às vezes você entra porque alguém te coloca. Mas em qualquer situação, o controle está na mão de Deus. Amém. Aleluia. Dá para entender ou não? Amém. Só que aí a gente tem um outro problema. Como que a gente vai navegar, entrar nesse navio e navegar, se o período é um período impróprio para navegação? Isso. Ó, o período é um período impróprio para navegação. E a Bíblia vai falar que já havia passado o tempo do dia do jejum, ou seja, a festa da expiação que havia naquele tempo. Ou seja, os irmãos entenderem de uma maneira mais simples e mais fácil. No período da festa, todo mundo fazia o quê? Viajava. Ia para Jerusalém para comemorar a festa. Então, eles
eles escolheram esse período, que era um período que se podia viajar, que se podia navegar. Mas agora Paulo está sendo levado para Roma, e a palavra de Deus vai falar num período impróprio para essa viagem. E é por isso que a Bíblia fala, já havia passado o tempo do jejum, já havia passado o tempo da festa da expiação. Agora não é para viajar. Você lembra o versículo que a gente leu? O versículo 10? Paulo está falando para eles assim, ó, presta atenção, agora não é um período próprio para viajar. Nós vamos ter dano no navio, na carga, na bagagem e nas nossas vidas. Paulo tem experiência, porque Paulo viajou muito. Paulo já tinha feito todas as viagens. Paulo conhece o mar. Paulo sabe que realmente aquele tempo não é o tempo apropriado. Mas o oficial diz assim, nós não vamos... Sabe quando você vai lá, prega, fala e as pessoas falam para você assim, eu não vou te ouvir. Quando as pessoas falam, eu não vou te ouvir, a pessoa está falando assim, eu não vou ouvir. Eu estou falando de servo fiel, tá? Eu vou usar uma expressão aqui que eu não gosto. Quem brinca de ser crente, problema é seu. Eu estou falando de servo fiel. O servo fiel, quando abre a boca para falar, não é você que fala, é Deus que fala. Talvez você não entendeu. O servo fiel, quando ele abre a boca para falar, não é ele que fala, é Deus que fala. Amém. E quando Deus fala, as coisas acontecem. Paulo está dizendo, olha, não é o período próprio para viagem, vai ter dano. Mas o oficial, ou o centurião, ele não acredita. Na cabeça dele, ele está dizendo, olha, ele é um preso. Ele está falando isso porque ele não quer ser julgado, mas é diferente. Foi ele que pediu para ser julgado por César. Aleluia. Está entendendo como as coisas funcionam? Agora, já que eles não ouviram Paulo, então a gente entra no navio agora. Amém. E aí eles começam a navegar. E aí a Bíblia vai falar, presta atenção, meu irmão, minha irmã. A Bíblia vai falar que vem uma tempestade. Quem criou o mar? Deus. Deus. Quem criou a tempestade? Amém, Deus. Deus. Quem criou você? Deus. Pastor, o que isso significa? Você está na tempestade porque Deus permitiu. Amém. Meu Deus. Agora você sai Aleluia. dela porque Deus quer que você saia. Está entendendo? Eu vou resumir aqui a história porque eu quero chegar no ponto principal para vocês entenderem. A tempestade vem e pega aquele navio. Ao ponto desse Paulo que serve a Deus, que já tinha feito as 3 viagens. Paulo é tão especial, meu irmão, minha irmã. Presta atenção que ele é tão especial. Tem um versículo na Bíblia, é que eu esqueci de marcar, mas tem um versículo na Bíblia que ele olha para os discípulos de Jesus, os 12 que foi escolhido, e fala assim, olha, eu, Paulo, não devo nada para vocês. Sabe por quê? Porque ele era metido, porque ele era orgulhoso? Não, porque ele tinha uma obra enorme na mão dele para apresentar. Está entendendo? Ele fala, eu não tive lá na hora que Jesus escolheu os 12, mas quando ele me pega lá no caminho indo para Damasco, e ele põe o projeto de Deus na minha vida, e eu começo a trabalhar e fazer, eu não devo nada para vocês, eu não perco nada para vocês, mas esse é Paulo. Mas até esse Paulo, quando a tempestade chega, sabe o que ele fala? Primeiro ele diz assim, para os irmãos entenderem, ó, eu avisei vocês, vocês não quiseram me ouvir, agora nós vamos morrer, nós vamos padecer. Paulo falou isso? Falou. Agora nós vamos morrer. Sabe o que passou pela cabeça de Paulo? Sabe qual foi o sentimento? Perdeu todas as esperanças. Quando você perde a sua esperança, você está dentro do navio e perde as suas esperanças, sabe o que isso significa espiritualmente falando? Você perdeu a direção, você esqueceu quem é que está no controle. Você não sabe para onde que esse navio vai. Você não sabe como vai ser quando a onda bater nesse navio. Você não tem ideia do tamanho dessa onda. Você não tem ideia do tamanho da dor que eu estava sentindo.
Eu não tenho ideia, muitas vezes, da dor, da sua dificuldade, do problema que você sente. Mas uma coisa eu tenho na minha mente e no meu coração. Eu não posso esquecer quem é o comandante do navio. Amém. Eu não posso esquecer quem é o comandante desse navio. Eu não posso esquecer. Aí Deus faz algo muito interessante com Paulo. Deus manda um anjo naquela tribulação. Deus manda um anjo para falar para Paulo: Paulo, presta atenção. Presta atenção que eu vou te falar, meu irmão, minha irmã. Deus manda um anjo para falar com Paulo: Paulo, vocês estão em 276 pessoas nesse navio e nenhuma eu vou permitir que se perca. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando você entrar no navio, você entra com Deus e você vai falar: Deus, eu te sirvo, mas cuida daquele também que não te serve, porque Deus pode ouvir a sua oração e Deus pode falar: nesse barco nenhuma vida vai se perder. Glória a Deus. Aleluia. Você consegue entrar, por exemplo, num hospital e olhar para aquelas pessoas que estão ali, doentes, acamadas? Você consegue entrar ali, orar e sair dali e falar para Deus: Deus, cuida dessas vidas para que nenhuma se perca. Você consegue entrar num bar e ir lá orar pela vida daquelas pessoas e falar: Deus, cuida dessas pessoas para que nenhuma vida se perca. Quando Paulo fala isso, dali até chegar em Roma, nenhuma vida se perdeu. Nenhuma vida se perdeu. Paulo queria ser julgado, eu vou bater nessa tecla mais uma vez. Paulo queria ser julgado por César, mas Deus estava dizendo: eu quero que você pregue para César. Deus está falando para você aqui essa manhã, para que você pregue para os Césares da vida. Ao invés de você ficar falando mal do prefeito, do vereador, do governador, pregue para eles, ora para eles, ora pela vida deles. Está entendendo? Na hora que eu estou na minha sala gemendo de dor, Deus fala: ora por alguém, ora pelaquela vida, para que aquela vida não se perca. Aleluia, Jesus me desperta. Pastor, como um ser humano, a minha vontade era de falar para Deus: você não está entendendo a minha dor? Você não está entendendo que está doendo? Você não está entendendo que eu estou gemendo aqui de dor, que o negócio é sério? O Senhor está olhando para mim, não está enxergando, e Deus está olhando para mim e está falando: ore pelaquela vida, para que ela não se perca. Ore pelo César, ore pelo imperador. Da sua doença cuido eu. E você cuida para que a minha palavra seja verdadeira. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Da onde ele sai até chegar em Roma, na Itália, olha que interessante. Todos os oficiais chegaram para cuidar dele, meu irmão. Cuidou dele e deu liberdade para ele. Ou seja, ele não foi tratado como um preso que não tem liberdade. Ele não foi maltratado. Não. Todas as pessoas que chegaram para cuidar dele, cuidaram dele e deram liberdade para ele. Para os irmãos entenderem, e daqui a pouco eu termino, deixa eu te falar uma coisa. Paulo chega em Roma e fica 2 anos em Roma preso, sabe aonde? Na casa dele. Colocaram um soldado lá para vigiar Paulo durante 2 anos. Olha que interessante. Durante 2 anos Paulo fica em Roma. E ele tinha liberdade para que as pessoas viessem ter com ele, visitar ele, falar com ele. Então eu entendo assim a palavra de Deus, que todas essas pessoas que vinham ter com ele, Paulo pregava para essas pessoas. Mas a gente não pode esquecer que na cabeça de Paulo estava escrito: eu quero ser julgado por César. Mas na cabeça de Deus, Deus está falando: eu vou pregar, você vai pregar para César. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória. É difícil de entender, é difícil de aceitar.
Mas a história de Deus, ela é escrita por Deus. Glória a Deus. Não vai ter César, não vai ter Agripa, não vai ter Berenice, não vai ter centurião, Amém. não vai ter oficial, não vai ter prefeito, governador, senador, para mudar a que é escrita por Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Ontem eu estava chorando de dor, hoje eu quero pular de alegria. Amém. Meu Deus pode fazer isso. Meu Deus pode fazer isso. Mas se tinha César aqui hoje, ele disse para mim, vai lá pregar para o César. Amém. Se tinha pequeno aqui hoje, ele disse, vai lá pregar para os pequenos. Amém. Se tem oficial aqui dentro, ele disse, vai lá pregar para os oficiais. Amém. Se tem centurião aqui dentro, ele disse, vai lá pregar para o centurião. Amém. Deus, mas e a minha dor, da tua dor, cuido eu. Amém. Aleluia, meu Deus. Não adianta você falar para mim que dói. Não adianta eu falar que Jó sentiu dor quando ele pegou aquele caco de telha e começou a coçar as suas feridas, porque cada um é que sente a sua dor, mas Deus sabe a dor que você está sentindo. Verdade, Deus. Você está entendendo? Aqui a gente não está aqui para medir a dor que A sente, a dor que B sente, não. A gente está aqui para proclamar a grandeza do Deus que cura essa dor. Aleluia. Glória a Jesus. Marcelo, posso falar uma coisa? Para ser curado, tem que estar sentindo dor. Amém. Para procurar o médico, tem que estar doente. Para procurar esse Deus, tem que ter pecado. E tem que ter consciência que Ele opera com o seu pecado. Ele tira você dessa situação. Ele muda você dessa situação. Amém. Se a dor é o pecado, tem um Jesus que te liberta. Aleluia. Glória a Deus. Mas essa história tem uma coisa que me impressiona muito. Ele fica 2 anos em Roma. Ele pede para ser julgado, apóstolo, sabe por quem? Por César, imperador. Aleluia. Deixa eu te falar um negócio. Você entra no capítulo 21 do livro de Atos. No capítulo 1, desculpa, do livro de Atos. E vai até o último, lá 28. Eu vou voltar para você entender e presta atenção. Eu já estou terminando. Você começa no capítulo 1 de Atos. E vai até o último, que é o capítulo 28. E Paulo não é julgado. Glória a Deus. Paulo não é julgado. César não julga Paulo. E sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar um negócio. Vou te falar porque ele não foi julgado por César. A palavra de Deus diz assim, capítulo 28, versículo 30 e 31. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, as províncias, às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito de Jesus Cristo sem restrição alguma. Aleluia. Talvez você não tenha entendido. Durante 2 anos, ele prega o evangelho. Ele recebe quem ele quer na casa dele. Aleluia. Sem ter restrição nenhuma. Amém. Então eu quero te falar essa manhã, nesse dia. Enquanto você estiver sendo fiel a Deus, enquanto você estiver pregando a palavra de Deus, a palavra verdadeira, não é aquela palavra inventada, mas é a palavra de Deus, você vai fazer isso sem restrição nenhuma na tua vida. Glória a Amém. Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã. Você não precisa ser Paulo. Você não precisa ser igual a João. Você não precisa ser igual a Mateus. Você não precisa ser igual a nenhum deles. Você pode e deve ser você mesmo. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa ficar correndo atrás das pessoas.
Você não precisa. Você precisa ser você. Mas você precisa ser você, sabendo que você vai entrar no navio, mas que dentro do navio existe um Deus que segura na sua mão, que não dorme, que não dorme, que não dorme. Quando eu lembro dessas coisas, meu irmão, minha irmã, sabe o que eu penso? Eu penso na travessia. Ah, que coisa linda. Enquanto alguns falavam assim, Moisés, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer aqui porque não tinha cova suficiente na Egito. Enquanto uns falavam isso, outros falavam, o Deus que eu sirvo vai providenciar. Amém. O Deus que eu sirvo não vai permitir que eu morra aqui. Amém. Sabe por quê? A história que Deus escreveu na sua vida, ninguém muda. Aleluia. Glória a Deus. Só para terminar, não importa a dor, não importa o caminho que a gente ande para atravessar o Mar Vermelho, não importa se aquela onda está mais alta ou está mais baixa, não importa, eu e você estamos seguros com esse Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Você está comigo? Amém. Você está com esse Deus? Amém. Então eu passo a palavra para o pastor. Glória a Deus. Jesus. Irmãos, estamos no momento sobre aquele versículo que diz: se damos o espiritual, vamos pegar, colher o material. Esse momento é o momento de nós estarmos ofertando a casa do Senhor. A irmã diaconisa Ana vai abençoar vocês, Glória a Deus. dar um saquetel para vocês, e a nobreza do crente é caridade. Glória a Deus. Que vocês sentirem no coração, coloque, porque se eu for falar de oferta, vou falar de várias coisas e posso atingir muitos. Estamos enxergando um ao outro pela luz, porque o gerador está consumindo gasolina. Estamos sentados aqui numa cadeira que alguém já deu para nós comprarmos. Está limpinho porque a irmã Vanessa vem cedo e ainda ela compra o detergente e limpa gostosamente isso aí. Agora, para vocês conseguirem cada vez mais estar na casa de Deus e tê-lo cada vez mais, e ali tem uma água gelada. Estamos no mato. Deus falou que para Daniel que a ciência multiplicaria. Tem um motorzinho aí trabalhando. E que Deus abençoe as bênçãos que vocês vão abençoar aqui. Eu chamaria, coloquem o que vocês tiverem. A irmã Maria Cláudia, missionária Maria Cláudia, vai fazer uma oração abençoando as nossas ofertas. E após ela abençoar, só tragam quando a irmã Francisca começar a louvar, porque ali está o nosso tangedor, o irmão Joel, amém? Só tragam quando ela começar a louvar, mas vem a irmã Maria Cláudia. Pode usar aí. Pode ligar. Está desligado aí. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós já te agradecemos pelas nossas vidas, porque o Senhor é misericordioso, compassivo, poderoso, grandioso. Senhor, nós, Senhor, sabemos o valor, meu Deus,
daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor. Nos tirou da lama, da sujeira, Senhor, da perdição. Ó Deus querido, desse mundo enganoso, meu Senhor, de tantas aflições. Mas o Senhor, nos tirou os nossos pés, Senhor, das trevas e nos colocou na tua maravilhosa luz. Esta tua palavra, Senhor, que entrou no nosso ser, na nossa vida, é a palavra da verdade, da luz e da misericórdia. E aqui estamos, ó Senhor, conhecendo e reconhecendo todas as maravilhas que o Senhor tem nos feito. Senhor, ó Deus querido, abençoa todos aqueles contribuintes, meu Senhor, que vão ofertar. Ó Senhor, com gratidão, meu Senhor, a Ti, Senhor. Ó Deus, aqueles que também não trouxeram, meu Pai. Ó Deus, porque o Senhor sabe de cada um financeiramente, meu Pai. Abençoa, Senhor. Ó Deus, grandemente, para que eles possam também sentir, Deus querido, a alegria de contribuir aqui, Pai. Ó Deus querido, Senhor, abençoa, Senhor. Ó Deus, Senhor, abençoa todos aqueles que estão aqui contribuindo. Ó Senhor, abençoa todos, Senhor, em geral, meu Pai. Deus, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Senhor, toma os teus filhos, os pastores, todos que estão aqui. Ó Deus querido, nesta obra maravilhosa. Ó Deus, o qual nós vimos, meu Senhor, o teu poder aqui na tua casa. Meu Deus, eu sou Alalá Santo, amante, Uramanácia. Ó Senhor, grata por toda a tua bondade, meu Pai. Nós somos gratos, meu Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito. Amém. Amém. Eu salvo a igreja ao Papai do Senhor Jesus. Amém. Igreja, para a meditação de vocês, eu vou louvar, né? Na minha oportunidade. Mas eu quero citar um versículo da Bíblia, a qual se encontra em Marcos. É o capítulo 3. Marcos 3. Capítulo 3, versículo 24. É para a meditação da igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. Marcos 3, 24. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, essa casa não vai subsistir. É assim. Amém, glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Agora, para a minha oportunidade, eu vou louvar o hino. Eu queria louvar aquele lá, o 7, da harpa cristã, o Cristo cura sim. Mas aí, igreja, como a Francisca está bem assim, dos olhinhos, as letras ficam muito grandes, eu vou ver se eu consigo louvar, porque aquela harpa ali, as letras é maior, mas eu vou nessa daqui mesmo, que eu vou louvar o 7. Cristo cura sim. Amém? Se a igreja puder, me ajuda. Tá bom? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir
sou curado em ti. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, eterna glória, dai-lhe louvor. Glória, cânticos e hosana, dai ao Redentor. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Glória a Deus, aleluia, Senhor! Eu agradeço essa oportunidade. Igreja, eu quero aproveitar mais um pouquinho só. É que eu quero compartilhar com a igreja algo que aconteceu esses dias. Tem uma pessoa muito querida, né? Essa pessoa, ela faz hemodiálise 3 dias na semana. E essa pessoa, ela é deficiente visual devido à diabetes, né? E essa pessoa é cadeirante também, tudo devido decorrente da diabetes. Essa pessoa eu socorri mais de 1h da madrugada. Essa pessoa passou muito mal, não conseguia nem falar. Fui lá, socorri. Quando eu cheguei lá, no pronto-socorro, lá na emergência, o doutor pegou, foi, me chamou e falou assim, ó. Falou pra mim que ele, naquela hora não ia passar, ele ia falecer. Já deixo de aviso que ele vai falecer, ele vai entrar em óbito daqui a pouco. Tá lá na sala de choque, mas ele vai falecer. E eu fiquei só olhando, escutando o que o doutor estava me falando. Eu só falei pra ele assim, doutor, que horas que é a visita? Ele pegou e falou assim pra mim, você não entendeu, moça, o que eu tô falando. Eu acabei de falar pra você que esse rapaz, ele vai vir falecer hoje, e hoje não passa. Se não for agora, na sala de choque, provavelmente de madrugada ele vai entrar em óbito. Eu falei, eu entendi sim, doutor. Quer dizer que hora que é mesmo o horário da visita? Ele pegou e falou assim, é 3 horas. Eu falei, então tá, tchau, doutor, fique com Deus. Amanhã às 3 horas eu vou estar aqui para mim fazer uma visita aí. Amém, glória a Deus. Dito e feito. Quando foi no outro dia, quando amanheceu, quando chegou em casa, eu dobrei meus joelhos, né? Aí eu peguei, dobrei meus joelhos, porque a gente sabe que a última palavra sempre é de Deus,
Jesus. Amém, glória a Deus. Sempre foi assim e sempre será assim. Amém, glória a Deus. Isso. Aí o que aconteceu? Eu orei e aí quando foi, deu a hora, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu estava uma besta. Amém, glória a Deus. Estava maravilhoso, mais do que nunca. E aí é isso. Amém, glória a Deus, aleluia. Que Deus pastor estava falando aqui, quando a gente vai até a Deus, aos pés do Senhor, a gente não pode ir de qualquer jeito. A gente tem que ir porque Deus é sério, Deus não é brincadeira. A gente tem que ir principalmente com o coração todo quebrantado, todo voltado para Ele. Amém. Né? Para que Ele saiba que a gente tem que passar para o Senhor Jesus, que sem Ele a gente não é nada. Verdade. E mesmo assim as pessoas não estão dando ouvido ao que o Senhor Jesus está falando. Não estão dando ouvido. Estão vivendo aí o mundo aí de qualquer jeito, achando certo pelo errado e errado pelo certo. Fazendo as coisas de qualquer jeito, não está se preocupando com a vida eterna, cuidar da sua alma, que é o nosso bem mais precioso que a gente tem, a nossa alma. Não é dinheiro, não é carro, não é bens materiais, não é status, não é nada disso. É a alma. A alma, a gente tem que cuidar dela 24 horas. É Jesus de noite, de dia, de madrugada, cuidando da nossa alma, alimentar a nossa alma. Porque a gente está aqui de passagem. É assim, Jesus. A gente aqui é uma neblina, a gente não veio para ficar. Então a gente tem que cuidar do nosso tesouro, é a nossa alma. Ter intimidade com Deus, falar com o Senhor. Quanto mais a gente fala com o Senhor, mais a gente conhece a Ele, a gente tem intimidade com Ele. E aí, quanto mais a gente fala com o Senhor, a gente vai aprendendo a ter intimidade com Deus, vai aprendendo a andar em santidade. Nós temos que andar em santidade para que a gente possa ter o direito à nossa vida eterna. Para quando chegar aquele dia, a gente está aqui agora, daqui a pouco a gente não sabe. Essa alma que a gente tem, que faz a gente pensar, se mexer, se movimentar. Igreja, a gente é bom, a gente não é nada, vocês sabem disso. Todos nós sabemos disso. O bem maior, igreja, vocês têm que se preocupar só com andar em santidade e obediência com o Senhor. Esquece o resto, que o resto ele prepara. Se ele preparar o pouco, dá glória a Deus. Se ele preparar o pouco, dá glória a Deus. Mas vamos cuidar da nossa alma, da nossa vida eterna, porque Jesus está voltando. E se Jesus buscar a gente hoje? Se hoje for o nosso dia, se você não tiver com vida com Deus, e aí, igreja, você vai ser surpreendido. É quando você chegar lá, naquele lugar lá, que a qual se chama Hades, quando você chegar lá, você vai fazer que nem aquele rico lá, ó. Ó os olhos, igreja, ó. Porque diz na palavra do Senhor, ele arregalou os olhos. Quer dizer, como se assim, tive que pagar o preço para poder vir para cá. Então, igreja, não queira pagar o preço não. Vamos andar em santidade, obediência. Jesus está voltando. Amém. Esqueça tudo. É só Jesus, é só Jesus. Quanto mais a santidade e a obediência, é melhor para nós. Mas depois a gente não... Amém. E eu agradeço essa oportunidade. Irmão.